Boa tarde a todos, boa tarde família, boa tarde colaboradores. Faz tempo que eu não faço um vídeo, eu vou procurar ser o mais sucinto possível, né? Diante de todas essas dificuldades que ainda estamos atravessando, e a gente quer falar um pouquinho sobre o processo da aceitação, que encontra-se no primeiro passo, e tanto para elas quanto para vocês família. É um processo muito difícil, a aceitação. A admissão é fácil, né? A pessoa quando entra já admite que tem um problema, mas a dificuldade maior é aceitar a sua doença, assim como a família também. Tem muitas famílias com dificuldade de reconhecer que estão com a doença da codependência. A família nega, não, o problema está com a outra, está com o outro, eu não tenho problema nenhum, né? Então eu costumo falar para elas assim: se não me render, não existe aceitação. Qual que é o processo da aceitação? E a diferença da admissão, né? Eu vou dar um exemplo aqui, que já foi dado várias vezes para ela lá. Vamos imaginar que, Deus me livre e guarde, num acidente, eu venha a perder uma perna. Eu sei que eu não tenho aquela perna mais comigo, no meu corpo. Mas o que acontece? Eu não aceito esse tipo de situação. Ficar tetraplégico, né? Paraplégico, eu não aceito. Por quê? É um processo muito lento, mas que é possível. Hoje nós vemos muitas pessoas fazerem atividades, atletas, fazendo Paralimpíadas, fazendo um monte de coisa, atividades físicas. E por quê? Aceitaram as suas limitações. Hoje não tem mais uma perna e hoje, né, vivem bem. A mesma coisa é o processo da recuperação da família. Muitas vezes a família acha que o problema está lá na clínica, eu não preciso de tratamento. Está enganado, porque depois ficam ligando, qualquer coisinha que a paciente reclama, a família entra em pânico, fica desesperada para saber o que está acontecendo, ligam fora dos horários que é sugerido, tudo por quê? Por causa da codependência. Porque, infelizmente, vocês continuam doentes. Aquelas famílias que realmente participam de grupos, elas têm um entendimento maior de como lidar com o seu ente querido. Como lidar com as manipulações que são características de todos os adictos. Não é só delas, não é privilégio só do seu ente querido. São de todas e de todos. As histórias delas lá, para nós, não importa. Porque só muda o CPF, os problemas são os mesmos, o que leva ao uso de drogas e outras substâncias. Então só muda o CPF, nós temos que agir no que eu posso fazer do momento que eu entro dentro da instituição para poder melhorar e ter uma qualidade de vida. E vocês, família, a mesma coisa. Não importa o que aconteceu no passado, não adianta sair caçando culpados, não existe culpados. Né? A família, quando ela fez alguma coisa, ela fez no intuito de ajudar. Só que ela estava ajudando a doença e não seu ente querido. É para isso que o grupo de apoio serve. Para que vocês aprendam a ajudar o seu ente querido e não mais a doença. Nós temos que mudar esse tipo de atitude. Né? Esse é o processo de aceitação. Quando eu aceito que eu sou impotente perante a doença, que eu sou impotente perante a minha mãe ou minha filha, ou seja lá quem for que estiver internado, eu tenho que admitir e aceitar esse processo. Porque eu participando de grupo de apoio, eu vejo que aconteça o que acontecer, não vai mais afetar a minha vida. Infelizmente, vem afetando a vida de muitas famílias. Nós temos visto isso muito ultimamente. Tá certo que tem a pandemia, causou vários problemas em várias pessoas, né? Emocionais, mentais, trouxe muito pânico, mas gente, elas estão sendo tratadas lá, tá? E vocês precisam se tratar. Nós ouvimos muito assim: eu queria falar com você, mas eu não queria que a outra soubesse. Gente, por quê? Quando quer justificar alguma coisa é porque tem alguma coisa por trás disso. Então eu sinto muito em dizer isso. Né? Querer justificar quando eu estou culpado. Então vamos parar com isso de querer
achar culpados pela situação do seu ente querido. Foram escolhas que elas fizeram. E se nós fizermos uma escolha, vai ter consequências, ou boas ou ruins, tá? A semana retrasada, eu fiz uma reunião lá com elas e perguntei, né, do que vocês estão mais cansadas? Só 2 responderam que estavam cansadas de levar a vida que estavam levando. As demais responderam, sabe o quê? Estou cansado de estar internado, da minha família mandar em mim. Ah, eu gostei dessa resposta, porque eu logo respondi. Eu falei, você está cansada de estar internada, mas não está cansada das atitudes que vocês fizeram para estar internada novamente, né? Dos erros que vocês cometem lá fora, insanidades diversas, elas não estão cansadas, mas de estar internada, estão. E são essas consequências, essas insanidades que trazem ela para uma internação novamente. Eu tenho pessoas lá com 8 internações, com 10 internações. Por quê? Continuam repetindo o mesmo erro, esperando resultados diferentes. Só que essas famílias dessas pacientes já estão mais que vacinadas, porque elas participam de grupos de apoio. As famílias também cansam, né? Eu canso, vocês cansam. Por quê? Porque elas estão cansadas de ter internadas, mas não querem abrir mão de relacionamentos abusivos, não querem abrir mão de tomar uma cervejinha que não pode, o adicto não pode, não quer abrir mão de ir para balada, não quer abrir mão de ir para funk, né? Então isso não quer abrir mão. Tem muitas vós hoje virando mães, estão cuidando de filhos, de pessoas que estão internadas. É certo isso? Não. Mas para muitas é cômodo isso, é muito cômodo. A mãe está internada, recebe cigarrinho, né? Tem a comidinha, tem a piscina lá, mas que poucas pegam. Elas gostam mais de ficar nos quartos e de conversa fiada falando de ativa, né? Então, e a família não pergunta no telefone, como está seu tratamento? Não pergunta. Pergunta, e aí filha, tá tudo bem? E aí mãe, tá tudo bem? Aí a paciente fala aquilo que quer, porque a gente não proíbe de falar, né? E aí tá tudo bem. A família tá ótimo, tá lindo, maravilhoso, mas não tá. A família tem que perguntar, e aí, o que você está fazendo de bom para sua recuperação? Vocês andam perguntando isso? Não. Tem famílias que chegam lá desestruturadas, totalmente destruídas. Chegam cansadas e chegam e falam, vamos deixar ela aí no mínimo 6 meses, se tiver que ficar 1 ano, vai ficar 1 ano. Passa 4 meses, vê que a pessoa está com um sorriso bonito, está bem fisicamente. Ah, eu queria tirar ela porque vai ter o casamento, não sei de quem. Ah, porque vai ter o aniversário, eu gostaria de ela estar presente. Então isso, gente, é sabotar o tratamento. Para nós, tudo bem, não tem problema nenhum. Nós aconselhamos, não. Mas como a família acha que, né, depois que está internada, a família vira terapeuta, vira enfermeira, vira médico, vira psicóloga. É incrível, né? A família vira tudo, só não cuida de si, para poder tratar seu ente querido. E é essas grandes dificuldades que nós estamos tendo no momento, de famílias que não se tratam e ficam, né, ligando, ficam questionando por que nós não damos informações sobre a paciente. Nós damos informações sobre o paciente no dia da visita, porque o contrato de prestação de serviço está bem claro lá. É para pacientes, não é para família. E lá também está bem claro, para vocês que têm os contratos aí, dê uma lida ali, que é obrigatória a participação de vocês no grupo de apoio. Porque se vocês não trabalharem conosco, nós sozinhos não vamos recuperar seu ente querido. Eu sinto muito. Elas vão sair com um monte de defeitos e vocês não estão preparados para lidar com a situação, vai acabar, sabe, a intercorrência vai ser a mesma do passado, que vocês não mudaram e vocês vão começar a agradar, a dar presente, quando na realidade tem que ter consequências. Por quê? Porque vocês não mudaram. Aí vocês estão ajudando a doença que ela tem e não o ser humano, que tem muitas ali que tem muitas qualidades, gente.
Todas que estão ali são pessoas boas, mas elas estão com uma doença. Mas elas não precisam viver na doença. Infelizmente, muitas vezes a família mantém elas na doença, tá? Nós tivemos o prazer de receber a doutora Elisa lá essa semana, e eu conversando com ela lá no escritório, falando das dificuldades, ela também falou das dificuldades que ela encontra em relação de família, e ela falou um negócio que é real, mas até assustador. Ela falou: Isaías, tem famílias que precisam do seu ente querido doente, porque se não tiver o controle sobre eles, perde o chão. E é uma verdade, né? Infelizmente, tem algumas famílias que necessitam que seu ente querido continue doente. Por isso que não querem mudar, né? Por isso que querem continuar procurando culpados. Por isso que querem continuar julgando. E nós não estamos aqui para julgar ninguém. Esqueça o passado. Passado, gente, só tem dois lados. Ou ele é bom, ou tem um lado ruim. Ele já não vai voltar mais atrás. O amanhã é incerto. Nós não sabemos o dia de amanhã. O que importa para nós é o hoje. Aí eu pergunto: o que vocês estão fazendo hoje para que vocês tenham uma qualidade de vida melhor? Independente do que seu ente querido venha fazer ou não. Então, fica o recado, tá? Eu acho muito importante vocês aceitarem o fato de que vocês necessitam realmente de ajuda, porque vocês têm uma codependência, tá? E elas lá aceitarem que realmente são doentes, mas elas, por nós resolvemos. O problema é a família. Nós não podemos ajudar a família, infelizmente, não. Isso aí é para vocês irem no grupo de apoio, irem na psicóloga ou um psicólogo, terapias. Vocês necessitam fazer isso. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Às vezes questionam, né? Ah, mas o que ela fala na consulta? Eu vou perguntar para você que frequenta psicóloga, se você é casado, se você está indo por causa do seu filho, por causa da sua mãe. Você, quando vai num consultório psicológico falar com a sua psicóloga ou psicólogo, você chega em casa, você conta o que você conversou com a sua psicóloga? Então, fica a pergunta aí, né? Eu acho que quando eu vou procurar uma psicóloga, eu vou para me tratar. Eu não vou chegar em casa e contar para minha esposa o que eu falei com a psicóloga. Se eu estou indo lá é para resolver algum tipo de problema meu. Então, está na hora de vocês também começarem a se tratar e não partilhar o que vocês falam com a psicóloga. Porque nós também não vamos falar para vocês o que elas falam com a psicóloga. É um negócio muito sigiloso, né? Algumas coisinhas nós vamos passar para vocês, mas não é tudo não, tá, família? E não se preocupe que não é tudo que elas falam lá que nós acreditamos. Uma hora a mentira aparece. Através do tratamento, né? Sempre vai aparecer a verdade. Não adianta, todo mundo começa com negação, depois que entra o processo da aceitação. Tá bom, família? Eu espero que vocês tenham entendido. Me desculpe aí o desabafo, mas eu necessitava fazer isso, porque infelizmente tem muitas famílias doentes e não aceitam que estão doentes. Então, procurem ajuda. Se vocês querem ajudá-las, vocês primeiro precisam se ajudar para vocês ficarem bem. Tá bom? Um abraço a todos, um bom final de semana e até mais.